Olá, queridos. Eu posso dizer bom dia, né? Passou aí de meia-noite. E essa aulinha aqui é de revisão, né? Língua inglesa, a parte de gramática, que é o simple past, passado simples, dos verbos regulares, apenas dos verbos regulares, nas suas três formas: presente, aliás, perdão, nas suas três formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu tenho aqui os verbos regulares, né? Eu selecionei alguns, né? E vocês podem ver aí nas colunas, né? Primeira coluna, verbo viajar, né? Travel, travel. Observe que o primeiro verbo, to watch, eu não coloquei o significado dele, né? Que é assistir, né? Eu botei ele depois, lá na terceira coluna, né? Watch. E o significado ao lado, assistir. Por que eu fiz isso? Porque esse to watch, esse to aí antes, né? Que é essa preposição to antes do verbo, ele indica que o verbo está no infinitivo. O infinitivo indica as terminações no português, que são três terminações: AR, ER e IR. Então, no caso aí, to watch é assistir, é com IR. Só que em inglês não tem isso, né? Mas pelo menos o TO, né? O to, indica, né, que o verbo está no infinitivo. E aí é só você saber qual é o significado do verbo. Então, vamos lá. Vou falar pelas colunas primeiro em inglês, né? Não, vou falar em inglês e do lado logo a tradução, né? To travel, não botei o to para poder economizar aqui o espaço, né? Então, to travel, viajar. To clean, limpar. To talk, conversar. To walk, caminhar. To study, estudar. To try, tentar. To watch, assistir. To arrive, chegar. To work, trabalhar. To cry, chorar. To love, amar. To learn, aprender. Observe que o to não está, mas eu estou falando, né? Porque eles estão no infinitivo, tá bom? Para você entender que a terminação no português é AR, ER ou IR. To learn, aprender. To brush, escovar. To remember, lembrar. E to wash, lavar. Então você tem aí esses verbos, eles estão todos eles são regulares. Quando o verbo é regular e ele vai para o passado, né, que é o caso aqui, vai haver uma alteração no final do verbo, né, quando você estiver falando na forma afirmativa, que é a primeira que nós vamos ver. Nas outras formas, negativa e interrogativa, não vai haver alteração no verbo, aquela alteração final, né, que eu vou já mostrar para vocês, né. Aqui é a primeira, né, afirmativa, para você entender a regrinha. É só uma regrinha, é mais simples do que tirar bombom de criança de 2 anos. Então, olha só, ele diz assim, ó, que haverá uma alteração ao final do verbo. Ou seja, nessa forma afirmativa, haverá uma alteração ao final do verbo. Então, primeiro, se o verbo termina em y, e antes desse y, ou seja, precedido de y, né, se tiver uma consoante, você elimina o y, né, ou seja, tira o y, e acrescenta ied. E a segunda regra, não sendo a primeira regra, ou seja, não terminando em y, né, não sendo a primeira, ou seja, não terminando em Y e não vindo a consoante, né? Você só acrescenta ED. Pronto, acabou, gente. Não tem mais nada aqui atrás de se termina em CH, SH, O, não tem nada disso. É só primeira e segunda. Primeira, terminou em Y e antes do Y vier uma consoante, você elimina o Y e acrescenta IED, como está aqui, né? IED. Não sendo a primeira regra, né? Você acrescenta o ED direto. Então esquece esse negócio de SH, CH, entendeu? Z, não importa, é ED. Ok? É ED, pronto, ponto final. Para os verbos regulares, entendeu? Então olha só como ficou na afirmativa, né? Essa mudança, como é que ficou? A primeira, o verbo é caminhar, walk. Observe, não é a primeira regra porque não terminou em Y e muito menos é precedido de
de vogal. Não terminou em Y, então pronto, acabou, morreu. Então aqui já é ED. Então ficou she walked for 2 hours. She walked for 2 hours. 2. O verbo viajar. No final, entre parênteses, travel, viajar. They traveled to Salvador by car. Observe, foi só o ED ó, que entrou aí. Ó, só o ED. 3. Escovar. He brushed his teeth twice a day. Observe que é só o ED, né? Só o ED. Não terminou em Y, né? Então, mesmo que termine em Y, mas se antes não vier uma consoante, caso venha uma vogal, né? Terminou em Y, mas antes vem uma vogal, então é ED direto, gente. Deixa o Y lá e acrescenta só o ED, só isso. 3, né? He brushed his teeth twice a day. Ele escovou os dentes 2 vezes ao dia. 4. Agora sim, ó, study, tá lá entre parênteses, no final. Study é estudar. Terminou em Y e antes do Y vem a consoante. Você tira o Y e acrescenta IED. Então ficou You studied Portuguese last night. Você estudou português ontem à noite. 5. Verbo ficar, ó, entre parênteses, no final. Ficar, ó, terminou em Y, mas antes do Y é uma vogal. Então, esquece a primeira regra, é só acrescentar ED. Ó. O Y ficou lá. Ó. Paula stayed alone at the hospital. Paula ficou só no hospital. 6. Verbo conversar. Então, só ED. The students talked a lot during the class. Os alunos, os estudantes, conversaram muito durante a aula, né? 7. Aprender, learn. My mother learned the lesson in 3 days. Minha mãe aprendeu a lição em 3 dias. Só o ED, né? 7. My mother... Opa. 8, né? Joe é o verbo assistir, né? Joe watched the game on TV. Só o ED. Joe watched the game on TV. O Joe assistiu o jogo na TV, né? E a 9, limpar, clean. Peter cleaned the room yesterday. O Peter limpou a sala, né, ontem. E é isso, gente, olha só. Então, observe que se há alguma dificuldade, é só, né, quando termina em Y e antes vem uma consoante, que aí você tira o Y e bota IED. Não sendo isso, não sendo essa primeira aí, é só ED para todo mundo, ED, ED, ED. Salvo raras exceções que eu não vou nem comentar aqui, que não vale a pena. Tá bom, irmãos? Vamos passar para a parte negativa, né? Pronto, não existe mais alteração nenhuma. Você só vai acrescentar, vamos lá, forma negativa. Não haverá alteração no verbo. Apenas acrescente o termo didn't, olha aí, didn't, D-I-D, N'-T, ou did not. Tanto faz, ou didn't ou did not. É que o didn't é a abreviação de did not, né? É o não negando no passado, né? Antes do verbo principal. Então observe os exemplos abaixo. São as mesmas frases, né, lá da primeira, né? Só que agora negando. Walk. Olha só. Observe que o didn't está antes do verbo caminhar, walk. Então, ó, she didn't walk for 2 hours. Ela não caminhou por 2 horas. 2. De novo, didn't travel. Não viajou. Observe que o verbo voltou para sua forma normal, né? Ó, travel. Do jeito que estava ali, entre parênteses, ficou. Então, they didn't travel to Salvador by car. Eles não viajaram para Salvador de carro. 3. Escovar. He didn't brush his teeth twice a day. Ele não escovou os dentes 2 vezes por dia. 4. You didn't study Portuguese last night. Então lá o study fica do mesmo jeito. O Y ficou aqui pequenininho por uma questão de digitação, né? Então, you didn't study Portuguese last night. Você não estudou português ontem à noite. 5. Paula didn't stay alone at the hospital. Observe. O verbo ficou do mesmo jeito que está lá entre parênteses, na sua forma normal, no infinitivo sem o to, né? Então, you didn't study Portuguese last night. Agora, observe, Paula, o ficar, ó, terminou em Y, mas antes do Y é uma vogal, não é consoante, é vogal. Então, deixa ele do jeito que ele está, né? Bota só o didn't. Paula didn't stay alone at the hospital. Pronto. 6. The students didn't talk a lot during the class. Os alunos não conversaram muito durante a aula, né? 7. My mother didn't learn the lesson in 3 days. Minha mãe não aprendeu a lição em 3 dias. Observe que não houve alteração nenhuma no verbo. Todas elas, gente, aqui no passado, na negativa, não há alteração no verbo. Basta você colocar o didn't ou did not antes do verbo, que é o principal, que é o único que tem aí na frase, né?
8. Joe didn't watch the game on TV. O Joe não assistiu o jogo na TV, né? E o 9. Peter didn't clean the room yesterday. Pronto, meus queridos, é só isso aí. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Vamos ver agora a forma interrogativa. Também não tem muito o que explicar. Agora faça apenas uma troca de posição do termo did, ou seja, você vai trocar o did, né, que apareceu na forma negativa, né, que é o didn't, né, observe que está sublinhado aí, ó, no didn't está sublinhado só o did, é o D-I-D, né, aí esquece aquele N apóstrofo T, o not, né, e coloque o antes do sujeito, conforme os exemplos abaixo. Então você vai colocar o did antes do sujeito, né. Então aqui na primeira o sujeito é ela, né, então você colocou aquele did lá do não, né, você vem só com o did para cá, ó, antes do sujeito. Então fica assim, ó. Did she walk for 2 hours? E bota o sinalzinho de interrogação. Did she walk for 2 hours? Ela caminhou por 2 horas, está perguntando, né? 2. Antes do sujeito, eles, né? Did they travel to Salvador by car? Eles viajaram para Salvador? Está perguntando. Então observe que só houve essa alteração, né? Do did você trouxe só o did, deixou o not para lá, né? Jogou fora, né? E ficou só o 4. Did you study Portuguese last night? Você estudou português ontem à noite? 5. Did Paula stay alone at the hospital? Paula ficou só no hospital. 6. Did the students, como aqui os alunos, né, os alunos são eles, né? Então, os alunos é the students, que é o sujeito, né? Então, o did ficou antes do the students. Did the students talk a lot during the class? Os alunos conversaram muito durante a aula. 7. Quem é o sujeito? Minha mãe. Então, did my mother learn the lesson in 3 days? Minha mãe aprendeu a lição em 3 dias. Bota a interrogação. 8. Did Joe watch the game on TV? O Joe assistiu ao jogo na televisão. Então, o did antes do sujeito, que é o Joe, né? E o 9. Did Peter clean the room yesterday? Está perguntando se o Peter limpou o quarto ontem, né? Então, observou aí a diferença. Então, são só essas 3 formas, meus queridos. No passado simples, esse passado simples, ele é o perfeito no português, né? Você realizou a ação, ok? Diferente do imperfeito que a gente vai ver depois, mas eu já mostrei lá na aula de conversação qual é a diferença do perfeito e o imperfeito, tá bom? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo. Então é isso, meus queridos. Inscreva-se no canal, né? Espero que vocês tenham gostado. E essa é a nossa revisão, né? Para a prova. Tem ainda os verbos irregulares, né? Que eu vou passar, né? Mas não se preocupa mais com esse aqui, tá bom? Porque os verbos irregulares têm uma pequena diferença. Que já está dizendo que é irregular, né? Não tem regra. Então tem algumas alterações, né? Com relação ao radical do verbo, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até mais.